ITV Futebol Clube. Oferecimento. Consórcio Mage. Pensar no futuro é agir agora. Secom. A nossa força é contar com você, trabalhador. Controle Contábil. Solução definitiva em assuntos contábeis. Muito bem, estamos na área com mais uma edição do ITV Futebol Clube, aqui pela ITV, no canal 24 da Operadora NET. Estamos transmitindo para Itu e mais 7 cidades da região, grande área de abrangência do canal ITV. No programa desta segunda-feira, vamos falar bastante do Ituano. O Galo venceu mais uma e está classificado para a sequência do Campeonato Paulista. Vamos falar também da Série A3, o Desportivo Brasil venceu, está lá brigando junto com o Capivariano para avançar aí na sequência da competição e, claro, Copa Secom, vamos falar bastante desta competição. Teremos aqui as presenças do Vinícius, treinador do Ituano, e também do Ricardo Ling, que é treinador do Jardim Europa, para falar bastante neste ITV Futebol Clube. Vamos começar o bloco já falando do Ituano. Primeiro, boa noite do Gabriel Campreguer. Boa noite, Gabriel, tudo bem? Boa noite, Bruno. Boa noite ao pessoal de casa. É um prazer ainda estar com o Vinícius aqui. A gente já teve a presença dele numa outra oportunidade, mas agora num cenário completamente diferente, né? Num momento muito melhor. Naquela época não era um momento ruim, mas esse é especial, né? Naquela oportunidade era um início de temporada, né? E o Vinícius está aqui, já quero boa noite também do Vinícius, treinador do Ituano. Boa noite, prazer revê-lo e parabéns, né, pela classificação já de forma antecipada. Boa noite, Bruno, Gabriel, espectadores. Prazer enorme estar participando de novo. Demorei, peço desculpas, né? Agora com o filho pequeno fica mais difícil, mas realmente num momento especial. Muito obrigado. Uma satisfação enorme estar podendo voltar aqui no programa muito visto na região. O pessoal falando bastante, eu que moro na região, já acompanhei algumas vezes. Parabéns pelo programa. Obrigado, Vinícius, treinador do Ituano do Galo Rubro-Negro. Gabriel, o Ituano venceu mais uma. Os adversários tropeçaram, o Galo já na sequência do Paulistão. São duas rodadas que a coisa conspira, né? Foram duas seguidas aí com o Ituano indo bem, os adversários, o São Paulo nessa draga danada, né? O Oeste também começa a ter um pouco mais de dificuldade e o Ituano se aproveitou muito bem, né? Não basta ter oportunidade, né, Bruno? Mas tem que aproveitar e ganhar num lugar que não costuma ganhar sempre, né? Tem uns lugares que a gente sabe, Araraquara, Bragança, são lugares que o Ituano enrosca, né? E essa vez uma vitória contundente, né, Vinícius? Uma vitória muito boa. A gente está sabendo aproveitar muito bem os momentos da competição. A gente sabia que o Bragantino está no momento de turbulência. A gente teve uma excelente vitória contra o Guarani em casa e sabia que, né, que uma vitória nos colocaria muito próximo, né? Apesar de ter aberto a rodada, uma vitória nos colocaria muito próximo na classificação. E acabou dando tudo certo, jogadores muito focados, com muita concentração no jogo, que um jogo desse pede, um jogo 5 horas da tarde, numa sexta-feira. A gente entrou como se fosse uma final mesmo, mérito aí dos atletas que compreenderam esse momento e conseguimos aí sair com uma belíssima vitória de Bragança. E depois de ter batido na trave no ano passado, né, uma classificação, querendo ou não, perdeu para o próprio Bragantino, né? Numa situação até que confortável naquele momento, no passado, uma derrota por 2-0 teria classificado. Esse ano garantir com uma rodada de antecedência, acho que também tira um pouco do peso, né? Tira. E a gente falou muito, né? Muitos atletas do ano passado estão de novo esse ano no elenco e a gente sempre comenta, né, que ficar fora por um gol doeu demais, o clube não merecia esse resultado. Até um exemplo, o gol que foi anulado contra o Guarani do Paulinho Dias, que o árbitro deu a falta do Gui Mendes e ele inverteu a falta, a gente ficou super chateado, claro, por ali ainda o jogo estava em aberto, estava 2-1, mas seria o 3-1 que já praticamente garantiria a vitória, mas também a questão do saldo de gols. A gente falou, poxa, a gente não pode, é um campeonato tão apertado, tão difícil, que não dá para deixar nada de presente pelo caminho. Sim, já tinha passado por uma situação como essa, né? Como a do ano passado, e os jogadores que chegaram, que não estavam no ano passado, ficaram sabendo da situação de um gol, de ter ficado de fora por um gol, e aí todos compraram essa ideia de não deixar passar nada, de não deixar, de saber que todo ponto é importante, todo jogo ele pode ser decisivo e
que é um campeonato que um dos jogos são decididos em detalhes. Bom, o Gabriel falou dessa vitória importante, né, que foi em Bragança Paulista contra o Bragantino. Nós temos os gols, né, desta vitória expressiva do Ituano diante do Bragantino, 3-0 fora de casa. Vamos colocar na tela os gols desta vitória do Galo Rubro-Negro. Tá aí, Gabriel, o gol do Martinelli, né? O menino tá impossível, né? Tá. Daqui a pouco o Vinícius vai falar mais a respeito do Martinelli. E aí até a fase do Vinícius é boa, né? Porque ele insiste no nosso lateral esquerdo ali. E ele faz a jogada do gol, depois numa tabela ali, Martinelli e o Marquinhos Serrato, o Martinelli acaba fazendo o segundo. Toque de gente grande aí por cima do goleiro, né? Parece o Borja, né? O Borja aí tropeçava na bola. E aí a cobrança de falta do Jonas, o Ramon no rebote. Mas o Peri provavelmente é o assunto que a turma mais pega no pé do Vinícius, é que ele não está podendo pegar muito no pé. Não, ele classificou. Mas você vê então, nesse momento, no fim até a insistência acaba... Talvez essa partida tenha sido a melhor do Peri no campeonato, e dá um pouco mais de confiança para ele, né? Eu fiquei muito contente com a partida do Peri, não só pela assistência, mas por todo o jogo. E ele a gente conhece muito bem o Peri já desde 2015, o ano passado ele esteve no Botafogo de Ribeirão, estava muito bem no Campeonato Paulista, depois ele participou como peça decisiva, titular no acesso do Botafogo para a Série B. É um jogador que a gente confia muito e é um jogador que a gente tem que abrir e falar a verdade. A gente teve um bate-papo que ele mesmo falou, olha, nunca tive isso na minha carreira, eu sei que eu participando de alguns gols, mas é um cara que tem essa autocrítica e que também soube dar resposta rápida, que foi nesse jogo do Bragantino. Hoje em dia se potencializa muito pela questão da internet, os memes. Vira meme. Então, assim, sempre é legal para a torcida ou para a mídia ou ter um cara para ser a vítima. A gente vê, você mesmo falou do Borja, a gente vê de repente se pega muito no pé do goleiro do São Paulo, não necessariamente do Volpi, mas desde que o Rogério parou, desde que o Rogério falou, sempre pega no pé, então acaba virando moda. E eu tenho certeza que se o pessoal conhecesse o Peri de verdade, não estaria fazendo esse tipo de brincadeira, que é um cara muito sério, um pai de família, um cara que se dedica, trabalha, teve autocrítica. E hoje em dia, a gente conversando, né, até com o Peri, ou a gente conversando na comissão técnica, toda equipe tem dois pontas ou dois beiradas, como falam hoje em dia, que são os atletas mais difíceis de se marcar. Antigamente era o meia, era o centroavante. Hoje em dia, lógico, todos os times também têm atletas de qualidade nessa posição, mas o mais difícil de se marcar hoje são os pontas. A gente pega até, por exemplo, o Ituano. É muito difícil você parar Martinelli, você parar Morato. Então, assim, eu não quero tirar essa do Peri, mas já dando meu apoio, que ele tem minha confiança, é um excelente atleta. Fiquei muito contente pelo jogo, mas eu acho que ele soube ter maturidade para sair desse momento. É que todo mundo sabe que não é da noite, é um cara super tranquilo. Quem conhece o Peri pessoalmente sabe como ele é tranquilo. E entra aí o papel do treinador. Como a gente destacou isso aqui no último programa, Vinícius, a gente falava que você é um cara que conhece muito bem as peças que tem, você praticamente tem todo o elenco na mão, e claro que você sabe o potencial do jogador. O Gabriel trouxe essa informação, né, que o Peri reconheceu até no vestiário que estava muito abaixo do que poderia render, o próprio atleta reconheceu isso, e como você conhece, sabe o potencial do cara, muitas vezes você mantém o jogador no time porque sabe que ele vai dar a volta por cima, e isso vai ser muito importante para o jogador, e isso aconteceu de forma imediata, como você destacou. Exato, isso é a importância de você conhecer o caráter. Quando você contrata um jogador, um atleta, o caráter sempre vem junto. Se de repente o Peri ou qualquer outro atleta que seja, que de repente está rendendo ou faz um jogo um pouco abaixo, ele já procura uma muleta, ele já procura alguma coisa para se apoiar. O Peri não, o Peri, a gente conversou, ele reconheceu, eu acho que até o jogo do Santos ele fez partidas maravilhosas, defensivamente, eu lembro lá em São Caetano, ele tirou bolas difíceis ali de cruzamento que poderia ter acarretado na nossa derrota. Mas assim, o assunto Peri é um jogador de confiança, não só meu, da comissão técnica, mas os atletas também confiam muito nele. É o que eu posso passar para vocês.
E para quarta-feira, Vinícius, a ideia, você imagina um Corinthians meio time misto, tá com cara disso, né? A gente imagina, o João... Pelo que o Carille vem falando, né, de usar um time alternativo, mas a gente não deve, em momento nenhum, tirar o pé por causa disso. Até porque, primeiro, independente do adversário, que já é grande o suficiente para nos deixar, que nos pede o máximo de concentração, que nos pede o máximo de desempenho técnico e tático, nós temos os nossos objetivos no campeonato, que se a gente chegou numa condição tão boa como essa, com uma rodada de antecedência, já classificados, o próximo passo é garantir o primeiro lugar. Então, a gente tem um jogo dificílimo em casa, um jogo que vai pedir muito dos nossos atletas, então, independente do Corinthians que vier, que já é difícil o suficiente, seja ele alternativo ou o time que jogou praticamente ontem contra o Oeste, vai ser um jogo difícil que a gente vai ter que dar a vida, como os próprios atletas falam, para conseguir essa primeira colocação. É lógico que você não vai abrir tudo para a gente, né? Mas a ideia é uma sequência ou também vai aproveitar para rodar alguma coisa do grupo? Ou... O Martinelli, ele sentiu um incômodo na perna lá no intervalo contra o Bragantino. Saiu, né? Saiu no intervalo e a preocupação é dos atletas que têm 2 cartões, né? O Jonas, o Baralhas e o Léo. Hoje nós treinamos as alternativas, mas como o primeiro lugar ainda está em jogo, é de se estudar de atletas que têm que saber jogar com cartão, né? Isso tanto durante o jogo, quando o atleta toma um cartão, ou de entrar já num jogo pendurado. O problema é que são posições... São posições ali, né? Pra quem tá de defesa, se pendurado, fosse, né? de repente, o Morato, né? Mas, às vezes, hoje em dia, a bola bate na mão, acontece alguma coisa, até a interpretação foge da vontade do atleta de não tomar. Mas, as alternativas também são boas e, independente do que a gente decidir, acho que a gente vai estar com força para conseguir esse ponto, pelo menos, e garantir o primeiro lugar do grupo. Na verdade, até a derrota ainda pode... Né? Dependendo. O saldo de gols ainda está numa situação até que minimamente confortável. Sim, né? A gente jamais deve pensar em administrar a derrota, né? Lógico. Claro que se pelo ano passado, pelo Palmeiras, foi passado, mas não teve como, acabamos perdendo, né? A gente não queria administrar aquele 2-0 negativo, mas a gente jamais pode entrar no jogo e falar, pessoal, vamos esperar contar o São Paulo para ver quantos gols a gente pode tomar aqui. Não, a gente vai entrar para vencer, para fazer um bom jogo, para manter um alto nível de performance, para assim se preparar para o mata-mata, seja ele o São Paulo ou o Oeste. Ô Vinícius, muito se fala em confiança do grupo, né? A confiança dos atletas na possibilidade da classificação. Isso antes do jogo lá contra o Guarani, vocês acabaram vencendo em casa, os adversários tropeçaram, isso aconteceu 2 rodadas seguidas. Mas naquele momento, naquela rodada contra o Guarani, o resultado positivo, o tropeço dos adversários, isso de alguma forma aumentou essa confiança do grupo? Vocês disseram, não, nós temos condições sim de se classificar. Sem dúvida, o Guarani foi o primeiro passo para isso e eu até tenho o grupo dos atletas de WhatsApp que a gente comemorou ontem através do grupo e eu postei uma foto no grupo com meu filho, com a minha esposa. Ontem eu fui num jogo contra o Oeste na Arena, mas eu passei para eles que eu já tinha garantido esse ingresso na sexta-feira de manhã, antes do jogo do Bragantino, pela confiança que eu tinha da nossa vitória em Bragança e pela confiança que eu tinha da sequência do Corinthians de garantir sua classificação também. Claro que muito mais pelo nosso jogo, apesar de não ter tido até então nenhuma vitória fora de casa, mas eu tinha tanta confiança nessa vitória que eu tinha que decidir, eu ganhei um camarote de um amigo, eu tinha que decidir na sexta-feira até meio-dia, nós jogávamos às 5. Eu falei, não, pode garantir que a gente vai vencer o jogo e assim encaminhar a classificação. E o Corinthians acabou fechando esse prognóstico aí para a gente classificar. É aquela situação da confiança do grupo, Gabriel, que a gente também destacou aqui no programa. Né? Tudo mudou depois do 5-1? Vem um peso maior depois do 5-1. Tanto é que o jogo seguinte, a melhor equipe do campeonato hoje, né, em número de pontos, né, o RB Brasil, mas traz um holofote diferente para o Ituano até então. É claro que
a gente soube administrar. Quando a gente perdeu na estreia, que foi um jogo ruim, um jogo abaixo, um jogo muito estudado, travado, a gente não contestou tudo. Talvez o pior, né? Foi. Teve uma pequena evolução contra o São Caetano e aí veio a primeira vitória contra o São Bento. Mas a questão do 5-1, ela trouxe um holofote diferente para a gente. E a gente não contestou tanto. A gente não achou que era o pior time do campeonato com a derrota na estreia, mas também a gente teve maturidade, que é isso que vem sendo muito bom dessa equipe, é um equilíbrio emocional. A gente não teve também, não achou que era o time do campeonato após a vitória de 5-1. A gente usou sim para se fortalecer, mas não para achar que estava tudo ganho. Até na época eu comentei que o Mirassol, acho que foi 6-1 contra o Palmeiras, E e caiu. rebaixou. O próprio Audax, na estreia do Campeonato Paulista de 2016 ou 17, um ano após a final, eles ganharam na estreia do São Paulo de 4-0 E caíram. e depois rebaixaram. Então a gente jamais poderia parar por ali, que a gente tinha feito 7 pontos e o mínimo, né? Hoje acaba sendo menos, mas o mínimo nas contas ali para não ser rebaixado eram 12. Então a gente tinha ambições muito maiores do que apenas ganhar de 5-1 do Santos. E foi uma vitória realmente que animou e empolgou realmente o torcedor lituano. Depois os tropeços aconteceram, natural, o time se acertou e agora classificado. Vinícius, Martinelli, muito se fala desse jogador do Ituano. Acho que desde a Copa São Paulo, quando ele foi o artilheiro da equipe na competição, já a conversa de que estava sendo monitorado por equipes da Europa. Enfim, agora falam-se em proposta. O empresário dele soltou uma matéria, saiu uma matéria hoje onde o empresário dele teria dito que ele tem 25 propostas pelo Martinelli. É um atleta, você conta para a Série D do brasileiro, Vinícius? Olha, de verdade não. A gente sabe a proporção que vem tomando a performance do Martinelli no campeonato. E, de verdade, não é nem justo ele ter uma sequência de Série D, com todo respeito ao nosso Ituano. Eu acho que o passo natural agora é ele ser negociado e que tenha daí a sequência do seu futuro. Muita gente esperava aí com 19, 20 anos. O ano passado ele já demonstrou uma personalidade incrível quando entrou no troféu interior do Campeonato Paulista. A Copa Paulista foi muito importante para ele, muito importante. Ele teve uma sequência aí, se não me engano, de 18 jogos no campeonato no profissional. Amadureceu muito, teve um período de treinamentos no Barcelona, que ele mesmo tem uma autocrítica, mas ele tem uma cabeça muito boa, muito maduro, muito ciente daquilo que ele quer para a sua vida, para a sua carreira, que as coisas só vêm evoluindo. Então, é um garoto que a gente deseja, assim, que ele tenha a sequência da sua carreira e que seja no mais alto nível possível, que todos os seus desejos se realizem. O Vinícius, trabalhando um pouco a ideia da próxima fase, é óbvio que eu de bastidor tenho uma informação, só queria confirmar contigo. Não há chance nenhuma do Mando não ser aqui. Não, o jogo em Itu. O jogo em Itu. Não foi falado nada, mas conhecendo o Juninho é muito difícil. Apesar que os mandos, eu não sei se é só da final, mas os mandos são da federação. Mas eu acredito que ela não vai fazer isso com o Novo Horizontino, com o RB Brasil. E nem tem como, porque eles são 4 times de interior, não tem nem como, né? Justo, ainda tem a chance de ser o Oeste, mas eu acho difícil ela tirar pelo menos essa fase agora do interior. A informação que eu tenho é que quarta-feira tem teste de VAR até no estádio. Tá tendo vários jogos, teve lá contra o Palmeiras, teve... Outros jogos tiveram também e quarta-feira vai ser mais um. Vai ser mais um, né? Tá fazendo no camarote? O teste... Porque o ambiente é fechado, sim, ele não Imagino pode ter a visão do campo. Cabine, vão ter que colocar um tampão para o cara do VAR não ver o árbitro do VAR não ver o jogo. Mas eu até tive a oportunidade, a Federação Paulista faz um trabalho muito legal. Eu tive a oportunidade de ir com o Fabrício, nosso analista de desempenho lá. Eles convidaram todos os clubes para conhecer como funciona o VAR. A Federação mais uma vez saindo na frente e eles... Ontem, logo após o jogo do Corinthians, quando se concretizou a nossa classificação, o pessoal da federação já entrou em contato querendo mandar um responsável para explicar para os atletas
como funciona, como se portar, para a gente ter cada vez mais um espetáculo mais justo. Qual que é a sua opinião com relação ao VAR? Você é a favor? Eu acho que não tem como fugir. Ainda como todo início, né, de uma mudança drástica, aí, ainda tem algumas polêmicas, mas pelo que eu vi lá em São Paulo está bem definido. Né? Claro que ainda algumas coisas são muito de interpretação, sempre a gente vê alguma dúvida ou outra, mas se aproxima muito mais da justiça do que da injustiça. Então, tem no tênis, tem vários outros esportes, no atletismo, num tiro de 100 metros, é essencial às vezes para você pegar ali um fio de cabelo na frente, e o futebol não tem como fugir. O erro vai continuar existindo, né? Muito mais baseado na questão da interpretação. Né? O Vinícius citou tênis, vôlei, aí que eles pedem lá o desafio, né? Para ver se a bola ficou dentro ou saiu, aí é muito mais. Bateu. Você não tem que interpretar, ou é dentro ou é fora. Agora no futebol tem confronto situações corporal, de expulsão, essas coisas são muito mais interpretativas. De interpretação, mas eu concordo com o disse, aproxima muito mais da justiça, né? Eu mesmo participei, eles fizeram uma pegadinha legal lá, eu participei como árbitro do VAR, e eles colocaram um lance onde um atleta é cobrado um tiro de meta, a bola é devolvida, o atleta entra de carrinho, não pega nada, mas o atleta que fica em pé, ele dá uma solada na canela desse atleta que deu o carrinho. A princípio, eu achei que seria um cartão cartão vermelho para o atleta que deu o carrinho. Mas quando você vê o lance, eu demorei 3 minutos e 11 segundos. Você vê várias vezes, troca uma ideia com o árbitro, e aí você começa a ver que o cara teve a intenção de pegar a bola, ela acabou passando, mas o pisão realmente é do atleta que fica em pé. Então seria uma situação inversa. Nesse jogo não tinha um árbitro do VAR, esse atleta que deu o carrinho foi expulso injustamente, na cobrança de falta saiu o gol da equipe. Então acho que vai se aproximando bastante daquilo que a gente falou que é da justiça no jogo. E até os próprios árbitros têm uma questão de adaptação, né? Hoje eles estão um pouco mais à frente, mas eu lembro muito do jogo da Copa do Brasil, Palmeiras e Cruzeiro, que tinha o VAR, acho que era a quarta de final, foi quando começou o VAR na Copa do Brasil, né? Que o árbitro apita antes e ele não deixa a bola seguir, se ele pede o VAR, ele veria claramente que o contato foi do zagueiro do Cruzeiro, no Fábio, e não do Antônio Carlos. Então acho que até para os árbitros é um momento de adaptação. Bastante. Eu não sei se eles tiveram todo o tempo que os árbitros da federação estão tendo agora para treinamento. Realmente uma estrutura profissional, toda a estrutura montada lá para os árbitros, estavam praticamente todos os árbitros lá da federação, eles estão treinando isso aí já há mais de um mês, e claro, todo bom desempenho passa pela preparação. Eu acho que vai ser legal. Vai ser legal e vai ser justo aí na sequência do Campeonato Paulista. Bom, antes da gente encerrar aqui esse bloco, vamos colocar os gols das partidas, né? Corinthians e Oeste, e também do clássico entre Palmeiras e São Paulo. E depois, na sequência, o Vinícius vai poder falar dos possíveis adversários do Ituano na próxima fase. Vamos lá. Comentando, Bruno, você viu? Esse começando pelo jogo da Arena. Gol do Danilo Avelar. Também é outro lateral esquerdo super criticado, né? Bastante criticado pela torcida. Retomou aí o caminho. Eu vi bastante jogos do Corinthians esse ano, aí acho que pegou muito do ano passado. É difícil você substituir também um jogador que foi evidência como o Arana. E ele vem fazendo partidas ótimas, né? Então acho que pega esse carimbo que o torcedor, a mídia às vezes não quer tirar, mas não quer dar o braço a torcer, já vira um motivo de chacota. A bola que ele erra é muito mais potencializada do que a bola, por exemplo, que um Jadson, um Wagner Love, o Fagner. Então, mas são coisas que o atleta também tem que saber lidar, sim, porque está no pacote da profissão. Hoje criaram até um evento no Facebook, lá, reunião para pedir desculpas ao Avelar. A torcida do Corinthians já criou esse evento hoje na rede social para pedir desculpas para o Avelar. E agora, o gol da vitória do Palmeiras em cima do São Paulo, jogo que foi realizado no Pacaembu. E como futebol é demais, né, Bruno? Talvez o cara que hoje a torcida do Palmeiras mais pegue no pé é o Carlos Eduardo, né? Pelo valor que veio, Ele não acertou um passe em, 8 jogos. E daí o cara acerta uma bordoada dessa. Estava falando com o amigo São Paulo. O São Paulo está com tanto azar que até o Carlos Eduardo resolve fazer uma puta partida contra o São Paulo, cara. Coisa nada dá certo no São Paulo mesmo. Vinícius, e além de um belo chute, a jogada foi bonita, né? Foi bonita, né? A gente vê...
poucos atletas como o Dudu, né, que passa pelo defensor, que busca sempre um contra um, que olha para frente, que tem o improviso e de encher os olhos, né? Acho que quando ele é acionado ou os jogadores aproximam dele para jogar, eu lembro de uma enfiada que o Dudu deu pro Scarpa fazer um gol no jogo, acho que fora de casa da Libertadores. Você vê que são passes que enchem os olhos, que faz valer o ingresso, faz valer todo o investimento que o Palmeiras fez para segurar o Dudu, e lances como esse que ainda que a gente quer ver mais ainda, que voltar a ver no futebol, né? A gente imagina muito que o cruzamento, só tem um cruzamento ainda não definido, que é o do próprio Ituano, né? E a gente imagina fortemente que seja o São Paulo, né? São Paulo pega o São Caetano na última rodada. Você separou a classificação no grupo? Tem? Tem a classificação no grupo. Não, pode pôr na tela, a gente já vai conversando. Pode ir falando. E se isso acontecer realmente, não tá só lá, nós, eu acho que... 17, São Paulo 14, Oeste 12 e o Botafogo com 8. Então, Oeste e São Paulo brigando pela vaga. E a situação é que a gente vai ter um Red Bull e Santos, né? O Red Bull hoje melhor campanha da competição, Corinthians e Ferroviária, Palmeiras e Novo Horizontino. E eu não imagino que ninguém, é lógico que futebol tudo pode acontecer, que ninguém vai colocar Novo Horizontino ou Ferroviária como favoritos nesses outros dois confrontos. Mas eu acho que Ituano e São Paulo e Red Bull e Santos são confrontos que as pessoas vão dar como algo... Ituano e São Paulo é um confronto equilibradíssimo, Bruno. Em nenhum momento dá para alguém dizer que o São Paulo é favorito. Tá? E eu acho que Santos e Red Bull vai para o mesmo caminho. Então, eu acho que para a gente que é de Itu, que torce demais para o Ituano, além de tudo, vai dar certo do Ituano pegar o grande em pior fase do estado. Mas é a camisa, né, Vinícius? Isso é difícil, gente. É história, né? Eu vou ter uma análise bem profissional. O São Paulo continua sendo um time grande. Claro que a classificação do campeonato ela não mente nunca. Se a gente está onde está hoje é por merecimento, né? Pelo que a gente fez dentro de campo. Mas a gente sabe do nosso tamanho, a gente está super contente com a campanha até agora, mas vamos deixar, né, o São Paulo como favorito, sim. É um time bem mais acostumado com mata-mata, então a gente deixa isso para o torcedor, para todo o resto, mas nós sabemos que num eventual confronto contra o São Paulo é uma grande equipe, né, e apesar desse momento que você falou, mas a gente vai ter que batalhar muito, correr por fora para aí sim, dentro do campo, fazer por merecer passar para uma semifinal. E tomara que o primeiro jogo seja no Pacaembu, né, Bruno? No Pacaembu as coisas dão certo, acontece a favor. Tem boas recordações, as coisas conspiram, né? O torcedor de Ituano tem boas recordações realmente do Paulo Machado de Carvalho, o Pacaembu. Queria agradecer demais a presença do Vinícius, treinador do Ituano, que abrilhantou aqui o primeiro bloco do nosso programa. Obrigado pela presença, Vinícius. Boa sorte para vocês aí, não só no confronto contra o Corinthians agora no meio de semana, aqui no Novelli, mas também na sequência do Campeonato Paulista. Muito obrigado. Obrigado pela cobertura, pela torcida, pela amizade, e que a gente veja de novo, né, o Novelli lotado, nos apoiando, que os atletas merecem, né, a torcida Ituano sempre muito, muito presente, mas agora pelo menos aí 2 jogos, né, seja São Paulo Oeste, mais agora o do Corinthians na quarta. A gente gostaria muito de ver o Novelli lotado, e aí o nosso apelo, o nosso convite para que o torcedor compareça e nos apoie nesses jogos. Tá certo, ficou o recado aí para você, torcedor do Ituano, torcedor do Galo Rubro-Negro, prestigiar a equipe nestas partidas no estádio Novelli Júnior aqui em Itu. Nós vamos para um rápido intervalo, na sequência tem mais ITV Futebol Clube. Secom, Sindicato dos Comerciários, presente em 6 cidades na região, além de lutar em defesa dos direitos dos trabalhadores da sua categoria, também oferece diversos benefícios na área de saúde, beleza e lazer, proporcionando melhor qualidade de vida para os seus associados e dependentes, além de contar com o seu amplo e completo clube de campo em Salto e a colônia de férias em Praia Grande. Associe-se, venha para o Secom. A nossa força é contar com você, trabalhador.
Com mais de uma década de atuação, o Controle Escritório Contábil possui uma estrutura moderna, com equipe preparada e qualificada. Tudo para garantir um atendimento personalizado para empresas dos mais diversos segmentos em Itu e região. Controle Contábil, solução definitiva em assuntos contábeis. Com o consórcio Mage de Imóveis, você não fica só imaginando como seria a casa dos sonhos ou o imóvel comercial para abrir um negócio próprio. Talvez a casa no campo ou na praia para relaxar, ou até mesmo quitar o financiamento do imóvel atual. Com o consórcio Mage de Imóveis, você usa sua carta de crédito como quiser para aumentar seu patrimônio. Você ainda pode utilizar o seu FGTS para ofertar um lance e potencializar sua contemplação. E totalmente sem juros para conquistar seus objetivos. Consórcio Mage de Imóveis. Pensar no futuro é agir agora. Estamos de volta com o ITV Futebol Clube, aqui pela ITV, canal 24 da Operadora NET, para Itu e mais 7 cidades da região. Neste bloco nós vamos falar da Copa Secom e também vamos destacar a Série A3 do Campeonato Paulista, já que Desportivo Brasil e Capivariano estão disputando esta competição. O programa de hoje está repleto de treinadores, né? Nós acompanhamos no primeiro bloco o Vinícius, treinador do Ituano, e agora neste bloco teremos aqui a presença do Ricardo Ling, treinador do Jardim Europa, e tem o Gabriel também, que treina o Grêmio Olímpicos. Né, Ling? Boa noite. Boa noite, prazer estar novamente aqui. Boa noite a todos que estão presentes. Estamos aí, à disposição. Mais uma Copa Secom. O Ling virou sócio já, né? É sócio do Ele programa, né? já deve ter vindo aí umas 3, 4 vezes. É sempre muito bom estar com ele, que conhece demais da bola, né, Bruno? Ô Ling, esse Jardim Europa nessa Copa Secom, como é que tá? Está dentro do que a gente combinou, do que o pessoal lá do Jardim Europa quer. Estamos indo bem. A gente está preparando o time para jogar a Série Ouro, né? A gente sabe o que tem que fazer. Está preparando para jogar a Série Ouro. A Copa Secom, lógico, vamos jogar, vamos tentar ganhar, mas a preparação é para a Série Ouro. Falta muita coisa para ajeitar? A gente sabe o que tem que fazer. E tá falta alguma muita coisinha. Falta pouquinho, mas falta. Falta dar uma ajustada. A defesa já dá uma ajustada, se o pessoal permanecer, né? Está ajustadinha, tem que dar uma acertadinha no meio de campo, no meio de criação e no ataque. Dá uma ajeitada. E aí, Gabriel? O Lucão está chegando no horário, Ling? Ou isso está dando trabalho como sempre? É difícil, né? É difícil. Mas melhorou. Está melhorando. Mas é difícil chegar no horário, hein? Lá é duro, hein? Nossa senhora, parece. Lá se o jogo for 8h30, você esperar o Lucão no horário, você está perdido. Mas eu já vou preparado com o uniforme no carro, com bola. Ah, você que está levando? Não, eu levo para não ter surpresa nenhuma, né? Eu levo o meu que eu tenho. Se atrasar, eu tenho o meu, então não vai dar BO. Já tem o material de stand-by, né? Mas diz que agora o Daniel pega ele, então deu uma melhoradinha no horário, né? Melhorou um pouquinho. Melhorou um pouquinho. Duro é achar, saber onde ele está, né? Onde amanheceu. O Lucão de domingo às vezes não trabalha. Ele de sábado, né? De sábado ele não tem hora para chegar em casa, né? Daí vai direto, é difícil. É sempre com o boné, né? Tá sempre de boné. Sempre com o boné na cabeça. Gabriel, já vamos colocar na tela os resultados de mais uma rodada desta quarta edição da Copa Secom. Vamos lá, vamos conferir. E aí você pode ir comentando junto com o Ling. São Paulo 4, Alpes 1, Cana 4, Santa Cruz 2. E aí a goleada, né? Portal 9, Vila da Paz 0. Esses três vencedores estão classificados. Já classificados. Na verdade, terminou a primeira fase, né? Mas esses três classificaram. E aí os jogos do domingo, sem valor, sem valor, tá indo longe, hein, Gabriel? 5-0 classificou também. No Vila. O seu Grêmio Olímpicos venceu o Benfica 2-1. Bica e 13 Amigos de Itaim 0-0. Palestra 13, Estrela Revelação 0. Potiguar 11, Santa Teresa 0. União Portal 5, Cruzeiro 1. Juventus goleou também, 5-1, goleou o Bahia. Barducido e Pombal ficaram no 1-1. Expresso Potiguar e Tabajara 0-0.
América Resenha 3, Novo Itu 0 e o Jardim Europa do Ling 1, Grêmio União também 1. Tomou um nos acréscimos, Ling? Foi nos acréscimos ou foi no finalzinho? Não, foi no finzinho do jogo, 43, 42 por aí. A bobeira, né? Está ganhando, segura, né? Não, está ganhando, aí deixaram o centroavante, que a gente conversou antes, que é o cara que faz gol, O japonês deixaram o cara livre. Deixaram o cara livre, o cara fez o gol. Então, um atacante que faz gol não pode ficar livre, né? Foi artilheiro em Sorocaba. Aí foi um vacilozinho que a defesa deu, mas o empate também era nosso para ficar em primeiro lugar, e a gente conseguiu ficar em primeiro lugar no grupo. Não trouxe o mata-mata, porque assim, a Gia infelizmente pisou na bola no último final de semana. Havia um jogo, no Souza Lima não haveria jogo no sábado à tarde, porque o jogo do sábado à tarde do Souza Lima seria Alberto Gomes e a Polícia Militar foi eliminada pelo WO. Haveria jogo normal no domingo. O primeiro jogo do domingo, no Souza Lima, seria o Grêmio Nova Era contra o Bar do Digão. Certo. E na sequência foi Grêmio União e Jardim Europa. Não escalaram a arbitragem para o domingo no Souza Lima. Então, ainda há tempo conseguiram fazer o jogo do fundo, que foi às 10h30 entre Jardim Europa e Grêmio União, mas o primeiro jogo não teve. E isso influencia a classificação do grupo, acho que é C, que é a questão quem passou em primeiro, Grêmio Nova Era ou Grêmio Olímpicos. E por isso não tem toda a finalização do cruzamento, então eu não coloquei ali, mas os classificados ali a gente pode até dizer depois se quiser. Mas terminou a primeira fase, no final de semana são todos os jogos no domingo, né? Todas as rodadas duplas. Belon, Souza Lima, Cisme e Corse. Tá? São 8 jogos ali e alguns confrontos a gente já até tem, mas não coloquei todos por causa disso. Vamos esperar essa definição. Se puder já falar os classificados, né? A gente tem que pedir para o Puxa lá nos resultados, só para lembrar. Só os sábado e domingo. Minha memória já não está tão boa, o link me ajuda aí. Passando aí quem se classificou. Tem que chegar nos 16. Aí os 3 classificados, São Paulo, Cano e Portal. Esse, beleza. Sim. Então é um domingão. São 3. Sem Valor passou, Grêmio Olímpicos passou. BIC 13 Amigos, os 2 caíram fora, né? Isso. Palestra passou. Potiguar e Santa Teresa, não lembro que grupo Esse aí não sei se acho que os dois estão fora. União Portal passou, Juventus passou, Bar do Cido que passa com empate, Expresso Potiguar e Itabajara passaram, o América Resenha passou, Jardim Europa e Grêmio União também passou, o Nova Era é o outro classificado, e daí ali, acho que é o Potiguar, porque ganhou de 11-0, faltaria um para mim aqui, daria os 16. Os classificados para a sequência, né? Da competição, Gabriel. Jardim Europa pega quem? Não lembro de cabeça. Ele pegou o Tabajara, né? Pega o Tabajara. Outra equipe que vai jogar o Amador. Vai jogar o Amador. Né? Que, teoricamente, é para estar bem, né? Eu não vi jogar ainda nenhum jogo, mas a semana aqui eu vou me informar e saber como que tá. Mas, teoricamente, é para estar bem, né? Vai jogar o Amador. Já é um confronto interessante, né? É um confronto bom. Ficou legal, porque ficou o Jardim Europa pega o Tabajara e o Grêmio União, que é outro time do Amador, vai pegar o Expresso Potiguara, que também vai jogar o Amador. Então ficou bem interessante aí. Jogos interessantes, confrontos equilibrados, né? Para a sequência desta 4ª edição da Copa Secom. Vamos falar muito mais de Amador aqui com o Ling, mas também precisamos falar da Série A3 do Campeonato Paulista. O Desportivo Brasil jogou lá no Ernesto Rocco, jogou sábado lá em Porto Feliz, e enfrentou o São Carlos, que é o lanterna da competição. E o DB venceu por 1-0. Vamos conferir o gol. Você foi, né, Bruno? Fui, sofrível, hein? Rapaz. Tá aí o gol do DB. Quem fez? O Lucas Neto? Lucas Douglas, né? Lucas Douglas. Foi ele que fez? Foi ele que fez. Lucas Neto do Capariano. Camisa 10 da equipe. Bom jogador, né? Fez mais um gol. O jogo tecnicamente bem abaixo, viu, Gabriel, do que se esperava com relação à equipe do Desportivo Brasil. Teve muito mais volume de jogo, mas criou pouquíssimas oportunidades contra o São Carlos, que é o lanterna da 3. E o São Carlos já foi, né? Já. 3 rodadas ali, não recupera mais. O Desportivo firme e forte para passar em segundo, né, Bruno? O Velo ganhou, continua 4 pontos à frente, em 3 rodadas, muito difícil tirar. Mas o Desportivo tem tudo para classificar em segundo. E o Capivariano acabou empatando nessa rodada. O Capivariano empatou, perdeu um lugar ali na zona de classificação, mas se for para pensar os 4 primeiros colocados, a gente vai ver depois. Velo, DB, Noroeste Comercial, né? Noroeste Comercial, duas equipes de camisa para uma Série A3, né? Muita tradição, muita. Então o Capivariano está em quinto ali, acaba sendo normal. E Gabriel, você falou que o São Carlos já era e o time está na lanterna. E até teve um detalhe que me chamou muita atenção, ainda no segundo tempo. O Ortiz, você lembra o Ortiz, que é o preparador físico do Ituano aqui, tá como preparador físico
lá no São Carlos. E ele fazia o trabalho atrás de um dos gols, né, atrás do goleiro do São Carlos ali, trabalho de aquecimento dos atletas no segundo tempo. Aí veio um rapaz do banco e falou assim, vem o 13 e o 17. Aí ficou um olhando para a cara do outro, ninguém sabia quem era. Quem está com a 13, quem está com a 17? O cara do banco não sabia nem o nome dos jogadores que estavam na reserva. E já mostra que... Acho que devem ter mudado todo o elenco no meio da competição, começa a não dar certo. A gente fala que o amador aqui de Itu, até o de Sorocaba, é muito forte, né? Então acaba tendo muito jogador. Mas o Eric Mamadeira, por exemplo, que está no São Carlos, era reserva no Ferroviários de Bragança, no amador do estado. O Vite, volante do Vila Helena, está no São Carlos. Então, time semi-amador, né? Acho que o São Carlos deve estar numa Na verdade, o futebol está acabando por isso, Nós né? temos vários exemplos, né, Ling? Não só na Bezinha, mas na própria Série A3, muito jogador que estava disputando amador. Isso tem que demais. joga na Série A3. Tá jogando, sim. Mas esse tipo assim de não saber o nome é muita desorganização ali de dentro, né? Não é possível o jogador... A comissão também já deve ter trocado um monte de vezes. Então, mas tem a semana para treinar, né? Dá para decorar o nome, né? Não é igual o amador que você está juntando o pessoal na hora. Até porque o cara convocou, né, Ninguém? Tem a convocação, né? tem a relação, tem os treinos, tem onde o cara fica alojado lá, né? Sim. Tem tudo, então Na não é pior das hipóteses, o cara leva uma pranchetinha, né? Tem que saber, isso aí é desorganização. Uma bagunça. E ninguém me contou isso, não. É que nem quando você tá... Você viu. Eu vi e eu vi. É que nem quando você faz... Às vezes isso acontece, né? A gente faz, às vezes, o primeiro jogo, a gente sabe o nome do jogador, mas às vezes são jogadores que estão chegando ali ao primeiro dia... Você não consegue marcar a fisionomia. Entre eles, às vezes não sabem o nome deles, né? Ô, 15, mas entre eles, né? A gente sabe, né? Porque a gente trouxe no mínimo, a gente marcou, tá? Mas no profissional, mesmo entre eles... Não, então, eles têm que saber, lógico. Estou falando assim, na Várzea, no primeiro jogo, às vezes acontece entre os jogadores, mas não... Ou pegaram a carteirinha de um, colocou também. Não acontece em ninguém. Ô, Ling, já que estamos falando de jogadores aí de Série 3, enfim, que saem do amador e vão para o profissional, como é que está a revelação de atletas aqui na região? Rapaz, tá revelando muito talento aí, Ling? Você está só no São Judas ou tem que eu estou lá trabalho na secretaria, né? A gente dá treino lá no São Judas. E tem um pessoal bom que está saindo aí, está aparecendo, está saindo. A gente trouxe aí o Parraga, que era observador do Flamengo, ele gostou de 2. Mas daí o Parraga saiu, está no Independente de Limeira. Mas eu preciso ver como vai fazer, é treinador. O Parraga foi campeão ou vice-campeão um tempo atrás. Não, com o Independente de Limeira, ele foi campeão na época que eu estava no Palmeirinha. Se enfrentamos. E daí, aquele Parraga que passou pelo Palmeiras B? Esse aí, Grêmio. Jorge Parraga. Jorge Parraga, né? E aí, há pouco tempo, eu trouxe o João Paulo, que é ponto esquerda do Guarani, junto com o Edson Pezinho. Pezinho, meu parceiro, trabalhou comigo, jogou aqui no Ituano. Pezinho é treinador do Sub-15 do Guarani. E o João Paulo é coordenador da base. Daí fizemos uma avaliação aí, gostaram dos meninos, levei lá. É até Sub-15, só te interrompendo. 17. 17, tá. Aí tem um menino da Cidade Nova, que tem mais essa semana aqui de observação, mas está bem encaminhado. E tem mais 2 meninos 04, né, para o Sub-15, mas 3 meninos 04 para o Sub-15 que também estão bem encaminhados, que o Edson Pezinho está gostando muito. Então pode ser que até o final de semana a gente tenha ajudado o Guarani a colocar 4 meninos para disputar lá, o infantil e o juvenil. Guarani, ano passado colocamos 2 no São Bento, né, que é o Alexandre, o Felipe do Alexandre, filho do Alexandre, e o Carlinho da Cidade Nova. E mais uns anos atrás aí a gente já ajudou. Então o nosso trabalho na prefeitura é social, mas se tem algum menino que tem condições de virar jogador, a gente dá um empurrãozinho. O Felipe está lá, e até o Felipe jogou ontem, né? O Felipe, ainda nessa pré-temporada, ele tem participado lá na Copa Secom, e ele está num momento até interessante para quem está no São Bento, né, Ling? Eu imagino que agora vai ocorrer uma faxina. Eu não sei se você tem a mesma opinião que eu. Aquele monte de medalhão, acabado de mandar o Silas embora, o negócio... No Paulista você não pode fazer isso por causa do limite de inscritos, né? Mas para a Série B, eu acho que vai ocorrer uma reestruturação. Quando é da base, pode subir, né? Não, tem que ter um ano de vínculo. O vínculo do Felipe o vínculo do Felipe é de setembro, então ele não tinha um ano de vínculo. Então eu imagino que nesse momento, talvez ele esteja no momento certo, no lugar certo, né? Porque talvez precise até
nesse início de Série B, montagem de grupo, que subam alguns atletas para pelo menos treinar junto, participar, e de repente aí pode estar a chance dele, né? Ele tem que entender isso aí, né? Tem que pôr na cabeça dele, tem que entender isso aí, que se ele quiser, ele tem que ser profissional, né? Tem que ser profissional, tem que se dedicar ao profissional, para ele poder ter a chance dele lá. Ele que tem que entender, o Felipe, porque ele tem qualidade. Quando foi, o treinador de primeira gostou dele, pela qualidade dele. Né? Depois teve alguma coisinha tal, que a gente teve que dar uma forcinha, teve que ajudar, mas ele tem que entender. Ele não é só voltar. Ele tem que entender que ele tem qualidade, tem que ter mais vontade, né? De ser profissional. Confiar mais. Acreditar E ele está no limite, né? É o último ano dele de sub-20. Mas já tem um contrato profissional, né? Tem, até novembro ele tem um contrato profissional. Está naquele momento que realmente tem que decidir agora, né? Se vai seguir a carreira ou se vai jogar só amador, né, Ninho? Sim. Está nesse momento. Está na mão dele. Ele que tem que resolver. A oportunidade ele teve, né? Não pode reclamar depois, né? Falar, não tive chance, não sei o quê, Ituano não deu chance. Não tem só Ituano, tá cheio de time por aí, né? E ele tá no Foi time. bom você falar Ituano, e assim, ninguém tá fazendo crítica a nada. Não há integração nenhuma e é uma dificuldade grande, tipo, destacou na semi, Então, eu vou falar da minha parte, do meu lado, do que eu vejo. É difícil. É difícil, que às vezes a gente, até eu, várias vezes eu fui conversar, algumas vezes marcaram a avaliação, depois o menino que estava lá, um Thiago, magrinho, passou por lá. Ele ligou na semana da avaliação desmarcando, daí marcou com o Davi ligou desmarcando. Então a gente não entende muito por quê, mas é mais difícil. Por que é mais difícil se é mais simples, né? Porque o menino mora aqui, tá aí, não vai alojar, vai todo dia treinar. É só dar uma olhada de uma semana, 4 dias, como observa os outros, né? Sim. Tem gente que fica uma semana em observação, observa o menino aqui de Tu, e quem está indo falar é quem está no meio do futebol. A gente, alguma coisinha a gente entende, né? Às vezes vou eu falar, às vezes o Valdijão falar, mas o pessoal até atende bem, mas é difícil de pegar o menino. Esses dias, o Juninho pediu para o filho do Zé Sérgio e o Montanha acompanhar um treino da gente lá para ver algum menino para levar. Acho que não gostaram de nenhum, porque não teve mais conversa. Parou por ali, né? Mas é o seguinte, o Ituano faz um trabalho muito bom. Muito bom, isso não pode ser criticado. Ninguém está criticando nada lá. O Ituano faz um trabalho bom. Quem administra deve saber o que está fazendo, porque faz um trabalho muito bom e está aí. O time está bem no campeonato. Tem revelado jogadores. Querendo ou não, o Léo hoje é o capitão do time, foi formado lá, é daqui, etc. A única coisa que a gente gostaria, antes de levar para o Guarani, é que passasse aqui. Olhou, não gostou, viu? O meu olho é um, o seu é outro, o dele é outro. Não gostou, Mas beleza. a oportunidade, pelo menos. Mas deixa treinar um pouquinho, só para dar uma olhadinha. Não custa nada, né? E tem um menino de fora que eu falei com o Edson, que é o coordenador lá. Falei, passei mensagem até no zap dele. Não é daqui de Tu. Mas daí não teve retorno. E esse menino hoje treina no Santos. Ele fez um campeonato paulista muito bom lá no Noroeste, é lateral direito, fez 5 gols e deu 6 assistências para gol. Daí, são números que por si só chamam atenção. O Santos levou, ele está no Santos. Chama atenção, né? Ele está no Santos, entendeu? Então, mas tudo bem, cada um faz o que acha que tem que fazer e a gente está aí para ajudar. Se precisar, estamos aí para ajudar. Tá certo. E a gente sabe que já tem um trabalho já de muitos anos, né, Linguer? A oportunidade às vezes tem que aparecer, Gabriel. É o que o Linguer disse. Às vezes é observado por alguém do Ituano, não tem interesse. Vai para outro clube tem. Mas, ao menos, a chance de ser observado, né? Tem que... mas foi o que o Linguer falou também. A gente não pode criticar o trabalho, porque a base do Ituano revela toda... Tem revelado muitos jogadores. No time hoje tem Baralhas, tem Léo, tem Martinelli, todos os jogadores... Guilherme está no banco, mas também revelado aqui. Muitos jogadores revelados, né? Então, a gente não... É só para entender se há um mecanismo que pudesse juntar tudo isso. Sim, só para a gente encerrar aqui o assunto da Série A3, colocar na tela a classificação, como é que ficou depois desta vitória do Desportivo e do empate do Capivariano.
Pedir para o Alberto já colocar na tela a classificação da Série A3 do Campeonato Paulista. Desportivo Brasil e Capivariano estão disputando a competição. Então o Velo continua liderando, né? Ganhou mais uma, né, Gabriel? 28 pontos. O Velo Clube está liderando com 28. Desportivo é o segundo com 24. Noroeste é o terceiro, 22. Comercial, quarto lugar com 21. Capivariano foi para a quinta posição com 20. Audax é o sexto com 17. O Barretos é o sétimo colocado com 17 pontos. E o Esporte Clube São Bernardo entrou aí na classificação em oitavo lugar com 15 pontos. Primavera vai conseguir perder a vaga por falta de dinheiro para pagar salário. Então, né? Que coisa, né? Complicado. Apesar que o Primavera, a gente jogou, essa molecada que eu tô falando, nós jogamos com o Primavera quando ele começou a fazer a preparação para disputar a 3, né? E não sei se os meninos estavam muito fortes, o Primavera estava se preparando ainda, que deu um jogo bom. Com os moleques, sub-17, sub-18. Deu um jogo muito bom. E eu conversando com o pessoal da comissão, falei, e daí, como que é? Não, o Primavera alugou para uma empresa de fora tal. Falei, mas vocês conhecem, confiam, né? Sim, tal. Falei, tá bom. Mas isso aí acontece muito, sabe? Muito. Mas essa é a 12ª rodada, Ling. Por 11 rodadas, o Primavera ficou na zona de classificação, sendo que dessas 11, nas últimas 6 ou 7 não ganhou. Não venceu. E mesmo assim conseguia se manter. Conseguia se manter, né? A gente levantou aqui, né? Será que está tão fraco tecnicamente ou o Primavera criou uma gordura no começo que agora não vence mais e permanece entre os 8? Agora saiu. Agora saiu, né? Não aguenta, né? Aí falta dinheiro. Aí, se faltou dinheiro para o pagamento, está faltando mais alguma coisa, né? Sem dúvida. Com certeza. Aí o jogador vai desanimando e o time vai caindo fora. Voltar no planejamento, na organização, na administração, né? Se não for legal, cara, você não precisa ser o Palmeiras, está cheio de dinheiro, né? Mas você tem que ser organizado, né? Pra você tem que cumprir o que você promete, né, Ninguém? Esse é o principal. Você vai contratar, você tem que cumprir. Ó, o que eu tenho aqui é R$500 por mês. Dá para você vir jogar? O cara aceitou? Beleza. Mas R$500 você não pode, porque tem que pagar o salário mínimo, né? Mas é um exemplo, né? Eu tenho aqui os R$500. Dá para você vir? Dá. Se joga, está aprovado, vai ficar, chegou no tal dia, tem que estar os 500 lá. Então, para isso, tem que ter um planejamento, tem que ter uma organização mínima, né? E não é culpa da diretoria do Primavera, né? Não. É culpa do pessoal que veio para tocar. Só que daí tem que ter a administração. O Primavera tem, que nem o Ituano. Tem a diretoria do Ituano e tem o Juninho. Que é a gestão. Então, a diretoria do Ituano controla ali embaixo, está tudo certinho aí, não está faltando nada, para depois não sobrar bucha para o Ituano. Sim. Como aconteceu com a Liga. Eu trouxe o Bingo, uma época atrás, para ajudar a patrocinar a Liga, trazer dinheiro para os clubes e tal. Trouxe o Bingo. E falei para o presidente, você acompanha direitinho, porque o presidente era o Vicente. Você acompanha direitinho, porque está aqui o jornal. É a Liga que é vinculada. É o nome da Liga. Está aqui o jornal, que o Cruzeiro de Belo Horizonte está tomando ferro. Por quê? Porque não acompanhou e o Bingo lá deixou dívida. Daí processaram o Cruzeiro. Daí eu falei, você acompanha direitinho para não dar zero. Arruma um escritório de contabilidade da sua confiança e acompanha. Que eu estava com uma proposta para ir trabalhar no Paraná. E você foi para Toledo, né? Isso, eu tive que sair e deixei. Só que não acompanhou. Foi exatamente o que aconteceu, né? A Liga hoje de as pendências que tem no CNPJ foi dessa época. Foi dessa época, então é isso. Se não tiver administração, vai acabando os times. Nesse caso do Primavera aí, todo o passivo, se ficar, vai para o clube, né? Vai para o clube. É eles que vão ter que arcar com tudo. Não, vamos só na rodada da... Só para depois a gente poder falar um pouquinho de Amador de novo. Jogos da Série A3 do Campeonato Paulista. Vamos lá. Quarta-feira, o DB e Capivariano se enfrentam aí. Ernesto Rocco, 3 horas da tarde, Gabriel. Daí, pai do fim de semana também, Alberto? Só para a gente fazer uma... Sábado, Primavera e Desportivo Brasil, no Ítalo Limonge, 3 horas da tarde. Domingo, 10 da manhã, Taboão da Serra e Capivariano. Na última rodada, daí já é a última, o Desportivo pega o São Bernardo e o Capivariano pega o Olímpia. Os dois têm classificado, acho que não perde mais a classificação. O Capivariano tem um pouco mais de risco, mas não vejo também... O Desportivo... mais um ponto já garante... O Desportivo precisa classificar matematicamente, né? Já garante ali a classificação. Enfim, foi bem até aqui dentro do campeonato. Se terminasse hoje, enfrentaria o Barretos.
Sim. Né? Porque agora vira mata-mata. E o Comercial pegaria o Capivariano. Jogo muito mais equilibrado. Nesta situação. O Capivariano ficou em quinto agora, decidiria fora de casa, né? Realizaria o segundo jogo fora de casa. Então fica a nossa torcida aí para Desportivo Brasil e Capivariano na sequência da competição. Se enfrentam agora no meio de semana, jogo em Porto Feliz. Depois tem a sequência da competição, Gabriel. Só mudando de assunto então, Bruno? Vamos lá. Fechamos a 3? Fechamos. Perguntar para o Ling, um cara muito experiente, atual campeão amador, atual campeão da Copa Secom. Apesar de estar no Jardim Europa, porque esse ano joga a primeira divisão, a Série Ouro. Ling, do amador da especial, o que dá para a gente imaginar? Um campeonato completamente diferente, né? Só 6 equipes que jogaram no passado, as chamadas 4 grandes, mais Cruzeiro e Portal do Éden, continuam. As outras 6 são todas as equipes que subiram por mérito ou por convite. O que dá para imaginar disso aí? Um São Paulo completamente diferente, o Palestra também completamente diferente aí com a chegada do Gordão, o Juventus a gente não sabe muito. O que você imagina aí do amador para esse ano? Eu imagino que a briga vai ficar entre os 4 só. Não vai ter surpresa, não vai ter, assim, equipes que vão atrapalhar na decorrência do campeonato, as 4, o Juventus, o Palestra, o Grêmio e o São Paulo. Eu acho que, lógico, respeitando todo mundo, sempre respeitei. Eu acho que vai ser, pode ser que o Resenhas, que foi campeão da Ouro, está com um pouco mais de vontade e tal, deve estar com um pouco mais de dinheiro, mas os demais vão faixa de gás que sempre atrapalhou todo mundo, não vai participar. Tá fora. Jardim Europa, quer queira, quer não queira, sempre fez campeonato razoável, até, né? Ano passado que deu uma caidinha, tá fora. Né? Então, o que você vai esperar? Os times que estão entrando, a gente está vendo... O Portal tem 14 jogadores de Campinas, entre eles o Walker, por exemplo, que é um cara que a gente conhece muito aqui em Itu. Está jogando no Portal agora? Tá. Vai manter, pô? Imagino que sim. Então, mas daí precisa ver se vai manter. Se mantiver, o Portal esse vem grupo bem. de 14, né? Se mantiver, se vem bem, daí o Portal. O Gole também, que fez um baita no campeonato no passado, também não está. Entendeu? Então, vamos colocar os 4 e o Gole e o Resenha. E o resto? E o São Paulo, o que você imagina? Você que passou lá muito tempo, com essa saída tua, com o Gilberto se afastando. O Gilberto, no fim, vai ajudar. Isso é certeza absoluta. No fim, ele pega e ajuda, que é apaixonado pelo time, mas ele entra e ajuda, traz jogador. São Paulo vem para competir. Mas mudou completamente. Forte. Daquela base que estava lá no passado, sim, mudou, não sobrou mais ninguém. Mudou bem. Sobrou o Du, eu acho que é o Du só. Du Barbudo. Sim. Acho que é o Du que está jogando. Eduardo está no Palestra, né? O Lucão no Palestra. O Jeanzinho falou que ia jogar no Juventus, não sei se acertou ou não. O Beijo está lá com você. O Jean é o atacante, né? Acertou no Juventus. Beijo e Araújo estão com a gente. Beijo e Araújo está com vocês lá. O Fernando não vi ainda, não sei onde que vai jogar. Mas então, tem o Fernando, tem o Baiano, tem o Fabão no Capivari, que pode ser que o Gilberto traga os 3 e coloque no São Paulo. Eu acho que o Baiano vai no Jardim Europa, hein? Jardim Europa? Eu ouvi dizer. O Baianinho? Não, só pode 4 de... Só pode 4. Eu ouvi dizer que o técnico do Jardim Europa estava querendo fazer o Baianinho. Só pode 4. Depois o Link faz as ligações dele lá e acaba Só pode 4 e daí vai... Não dá certo, né? Tem o goleiro, tem o Marquinhos, tem que trazer um goleiro de fora. Aí você tem o Everton, zagueiro, que já é de fora. Aí tem mais 2 vagas só. Aí tem que ver certinho como vai fazer. Tem outro zagueiro de salto lá também. E já tem o Berto de salto. Então tem uma vaga só. Tem só uma vaga sobrando aí. Bom, queria agradecer aqui a presença do Ling mais uma vez em nosso programa, viu, Ling? Sempre bem-vindo aqui no ITV Futebol Clube e boa sorte para vocês. Tá, obrigado. Eu que agradeço aí a oportunidade, a nova oportunidade. Estamos à disposição aí para o que precisar. E o Jardim Europa é sofrido, mas é gostoso, né, Ling? Lá então, é bom, né? Tem o pessoal lá que gosta do time, né? Tem um pessoalzinho. Lá. E o Lucão também é gente boa demais, né? Quantas vezes por dia ele te liga, Ling? Nossa senhora, e quando liga fica meia hora no telefone. Não sabe desligar o telefone, não sabe apertar o vermelhinho para terminar a ligação. Deve ter muito dinheiro para pagar conta do telefone, não é possível. Já tem um plano muito bom. Gabriel, estamos encerrando aqui mais uma edição do nosso ITV Futebol Clube. Bruno, lembrando o pessoal de casa que no próximo final de semana já tem mata-mata do Ituano aí, né? Então, todos na torcida. Imagino que o primeiro jogo em São Paulo, na outra semana o Ituano decide aqui, nessa quarta-feira contra o Corinthians. Estamos na torcida aí, né? Torcendo sempre pelo Galo Rubro-Negro e pelas equipes da região DB e Capivariano na Série A3 do Campeonato Paulista. Apito final e mais uma edição do ITV Futebol Clube. Nós voltaremos na próxima semana. Um forte abraço. ITV Futebol Clube. Oferecimento
Consórcio Mage. Pensar no futuro é agir agora. Secom. A nossa força é contar com você, trabalhador. Controle Contábil. Solução definitiva em assuntos contábeis.